Feche seus olhos, Pai. Nós queremos consagrar esses momentos de ministração da Tua Palavra. Que possamos, Pai, como igreja, estar com os nossos corações receptíveis à Tua Palavra. Quando falamos de coração, não estamos falando, Pai, somente desse órgão que está no nosso peito. Mas estamos falando de sentimentos, de emoções, de devoção. Estamos falando de inteireza de alma diante de Ti. Nós queremos dizer que nós somos Teus, Espírito Santo. E o Senhor tem liberdade sempre de fazer o que o Senhor quiser em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, gente? Eu quero só parabenizar a Mídice, estreou hoje, né, gente? A Mídice, essa cantora maravilhosa aqui, ó. Vamos aplaudi-la. Deus abençoe, viu? Tá ouvindo a segunda voz bem feita. Parabéns, viu? Glória a Jesus. Gente, eu quero falar com você hoje sobre o cuidado com a sua língua. Existem algumas mensagens que são pregadas no culto que talvez elas não tiram muito da gente muito glória, não tiram muita gente... A gente talvez não sai do culto assim muito entusiasmado, mas elas são importantes para a nossa conduta espiritual. Mas antes de eu falar sobre esse cuidado com a língua, eu quero só ressaltar, nós temos a alegria de receber o Hermes Monteiro, esse que falou no Paz News aí, um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra. Ele pregou em Fortaleza várias vezes, ele pregou em várias conferências ao redor do Brasil, falando sobre prosperidade financeira, falando sobre gestão financeira, sobre negócios. Ele é um mega empresário em Fortaleza e hoje mora em Portugal, mas atendeu o nosso convite em ministrar esse curso pelo Google Meet. Tá? Então, é um curso somente de R$50. Todo esse valor, mesmo o Hermes sendo um milionário, nós queremos destinar esse valor a ele como uma forma de gratidão da igreja pelo trabalho de 10 semanas ministrando. Lá é um fuso horário de 4 horas a mais, então ele vai começar às 7 da noite aqui, lá já são 11 da noite, então ele vai dormir mais tarde, durante 10 semanas, porque ele vai ministrar no meu coração, no seu coração. Nós somos uma igreja que prezamos muito o ensino. Deus me deu a graça eu acho que um dos ministérios que eu tenho é o ministério da exposição da palavra de ensino, então eu valorizo muito isso. Enquanto Deus der a graça da gente estar à frente da igreja, nós queremos valorizar o ensino também. Nós finalizamos agora, na semana passada, uma turma de 10 semanas sobre o panorama do Antigo Testamento. Terminamos segunda-feira agora sobre nova criatura, então vamos já começar na semana que vem essa turma de gestão financeira, prosperando nas finanças. Então, se fosse você, não ficaria de fora. Eu acho que a gente não vai ter o Hermes talvez tão cedo por aqui de novo. Então, quero que você esteja animado e faça sua inscrição com o Victor. Levanta a mão mais uma vez aí, Victor. Olha só o Victor aí, ó. Vai estar lá no final, aqui perto da livraria, para você poder fazer sua inscrição em nome de Jesus, tá? Vamos lá, eu quero falar sobre o cuidado com a língua. Gente, quando Deus confiou a cada um de nós a capacidade de se comunicar, Ele estava nos dando a sua própria autoridade. E também a sua autoridade e habilidade criativa. Por exemplo, quando a gente vê no Gênesis capítulo 1, até o capítulo 3, você vai observar que tudo Deus criou através de quê? Da palavra. Então ele falou o seguinte: haja luz, haja céu, haja água, haja os animais. Então ele criou tudo através da palavra. Então, quando a gente observa isso, se existe um membro que o diabo quer ter poder em nós, é sobre a nossa língua. Porque ele sabe que as palavras são instrumentos fortes, são determinações, são realmente usadas para poder mover céus e terras. Isso aqui é muito legal porque, geralmente, diante de um estresse, diante de uma pressão, nós temos a tendência de explodir verbalmente. E a gente, às vezes, pragueja, grita, enfim, perde as estribeiras, entra em colapso emocional. E quando a gente entra nisso, nós soltamos palavras desastrosas, palavras que podem ocasionar complicações terríveis. Quando eu vejo Provérbios capítulo 21, versículo 23, não vai estar no telão esse texto ainda, lá diz que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Se você quer ser um sujeito que não se mete em muitas angústias desnecessárias, porque às vezes a gente tem algumas angústias que a gente não se meteu, a vida nos levou. Mas muitas vezes a gente se mete nela, a gente entra naquela angústia porque a gente quis mesmo.
Então, um dos pontos de a gente não entrar em angústias é quando eu tenho cuidado com aquilo que eu falo. Então, eu quero falar para vocês hoje 3 razões para a gente guardar nossa língua. A primeira razão é que o destino de nossa alma é determinada pelas palavras que nós falamos. Diga assim, o destino da nossa alma, o próximo slide, é determinado pelas nossas palavras. Veja comigo no telão, Mateus 12, versículos 36 a 37, diz que: digo-vos que toda palavra frívola, essa palavra frívola, ela quer dizer, em outras versões, inútil, palavras à toa, palavras ociosas, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha para cá, eu não posso perder isso de vista. Aquilo que eu falar aqui hoje, um dia eu vou prestar contas diante de Deus. Se eu tiver essa máxima na minha mente, essa convicção, isso vai me ajudar a ter moderações diante de algumas situações. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás o quê? E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Gente, de tudo que nós falamos, nós prestaremos contas diante de Deus. Na Bíblia, isso aqui é muito forte, todos os nossos pecados verbais, como por exemplo, mentira, fofoca, insulto, mexerico, tudo isso é tão grave quanto o pecado de adultério e assassinato. Então, uma pessoa que fofoca, uma pessoa que está metida geralmente em contendas, diante de Deus, o pecado dela é o mesmo pecado de alguém que matou outra e está no presídio. De alguém que adultera, que peca contra o próprio cônjuge. O pecado diante de Deus é o mesmo. Isso aqui é muito forte. Eu gosto do que fala Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Ele continua: quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então, a nossa língua, gente, ela tem o poder de liberar vida e liberar morte. Quem está comigo aqui? Então, se eu utilizar da maneira correta, o texto salomônico vai dizer que eu vou o quê? Eu vou colher, eu vou usufruir aquilo que eu usei, né? Se foi para o bem, eu vou colher coisas ruins. Se foi para coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas o texto vai dizer, que a gente leu de Jesus agora, Mateus capítulo 12, 37, porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado. Justificação aqui fala de quê? De evidências externas do nosso caráter interior. Não é aquela justificação salvífica que Paulo prega lá em 1 Coríntios, Romanos, não. É uma justificação de que aquilo que eu falo demonstra aquilo que está dentro do meu ser, aquilo que eu sou. Então, se eu falo de bênçãos direto, o que está dentro de mim? Bênçãos. Se eu falo sobre pessimismo, sobre economia ruim, sobre coisas, sobre inflação, sobre desemprego, sobre cenários econômicos destruídos, aquilo que eu falo determina aquilo que eu sou. Segunda razão que a gente tem que guardar a nossa língua. Segunda, a qualidade e a felicidade da vida familiar depende de quê? Daquilo que é falado no lar. Gente, isso aqui é muito forte. Veja comigo 1 Pedro 3,10. Hoje é uma mensagem que a gente não vai escolher um texto único, a gente vai intercalar por vários textos da Bíblia, tá bom? Sem entrar profundamente em cada um deles. Olha só o que diz 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, diga assim, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem o quê? Dolosamente. Pedro chega e faz uma pergunta para a igreja. Vocês querem ser felizes? Eu pergunto para vocês, quem quer ser feliz? Uma das maneiras da felicidade, segundo a receita de Pedro aqui, é evitar que os seus lábios falem dolosamente. Evitar falar besteira. Se você tem esse controle, você vai, com certeza, viver dias felizes. Eu acho muito legal, porque quando Pedro fala sobre isso aqui, ele está usando um texto de Salmo. Se você for ler Salmo 34, versículo 12 e 13, ele vai dizer o seguinte, salmista: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver bem? Ele termina no versículo 13: refreie a língua do mal
e que seus lábios não falem dolosamente. Pedro usa o texto do salmista e agora ele faz essa explanação, reforçando essa ideia de quê? De que a felicidade que nós tanto precisamos, que nós tantos buscamos, depende daquilo que eu falo. Quem está comigo aí, amém, gente? Agora, olha só, muitos têm guardado, meus irmãos, ao longo dos anos, mágoas. Por exemplo, mágoas dos pais. Porque esses pais, em algum momento, amaldiçoaram esses filhos. Esses pais, em algum momento, praguejaram. Frases como, por exemplo, burro, você não presta, você nunca vai ser feliz no casamento. Quando o filho desobedecia, a mãe falava para o filho: você está fazendo eu chorar, você vai pagar pelo que você está fazendo um dia. Você nunca vai prosperar, você nunca vai ter sucesso, você é um Zé Ninguém, você é um atrasado, você é um sem futuro. Essas palavras trouxeram para muitos de nós que estamos aqui, talvez, uma cicatriz terrível. Por quê? Porque exatamente as palavras são instrumentalidades que podem abençoar ou podem trazer o mal na vida de alguém. Eu conheço uma história, nosso pastor Eibe falava muito em Fortaleza essa história, que diz que tinha um rapaz nos Estados Unidos, muito tempo atrás, ele ouviu esse pastor, esse rapaz contando esse testemunho no mensagem dos Estados Unidos, que ele, quando era jovem, ele se envolveu em gangues, aquelas gangues americanas. Então o cara se tatuou todo, cabelão grande, roqueiro, andava de moto, e enfim, brigava, enfim, destruía muita coisa, se cortava todo e gente morria. E a mãe dele era uma crente. E o que acontece? Quando se tem um filho rebelde em casa, o que alguns pais falam? Você é um rebelde. Você é um sem futuro, qualquer hora você vai morrer, vai para o inferno. Já vi pais falando isso aí. E aí diz que essa mãe, ela falava o seguinte, ela mudou até o nome do sujeito, ela colocou o nome do filho, um bom apelido de Moisés. Ela gostava de Moisés da Bíblia. Então toda vez que o filho saía para as gangues, ela passava orando: Deus, salva Moisés. Deus, guarda o Moisés é o homem de Deus. Ele chegava em casa de madrugada, todo sanguentado, todo de briga. Ela chegava: oh Moisés, você é um grande homem, você é um homem de Deus. E o Moisés conta que certa feita, ele foi cercado pela gangue rival, e todos os colegas conseguiram fugir. Então ele estava no beco sem sair, talvez como se fosse isso aqui, e todo mundo cercado lá. E ele falou o seguinte: Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, se tudo aquilo que a minha mãe falou sobre mim, se for verdade, se o Senhor me livrar de hoje dessa morte, eu vou te servir. E diz que milagrosamente passou a polícia na hora, e todo mundo foram embora, e ele conseguiu chegar em casa vivo. Quando ele chegou, já quase amanhecendo o dia, a mãe estava lá: ô Moisés. Mãe chegou chorando, querendo contar a história. Não precisa contar, Deus me falou tudo, Moisés. Você é um grande homem de Deus. Irmãos, quem contou essa história? O próprio ex-gangueiro, pregando, contando o testemunho. Sabe por quê? Porque a felicidade da nossa família tem tudo a ver com aquilo que eu declaro. Sabe, nós nem sempre temos família perfeita, sim ou não? Sim ou não? Parece que tem mais desajustes do que ajustes. Mas o que a gente aprende? Que nós precisamos decretar palavras de bênção. Terceiro ponto, terceira razão porque a gente tem que guardar a língua, é que o que nós falamos revela bênção ou maldição, e aquilo que também está no nosso coração. Mateus 12:34, Jesus disse que porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Se eu falo de vitórias, existe vitória no meu coração. Se eu decreto bênção sobre um ente querido que está no mundo, eu realmente estou determinando sobre ele salvação. Veja comigo o que Tiago falou, Tiago 3, de 8 a 11, ele diz que a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Ele diz que é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ele continua, versículo 9: com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí no versículo 10 ele vai recrutar: de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Esse aqui é uma pergunta retórica, esse aqui os filósofos gregos usavam muito. Acaso pode jorrar de uma mesma fonte aquilo que é doce e amargoso?
Então eu posso falar bênçãos hoje e depois ficar praguejando? Eu posso, no culto aqui, abençoar todo mundo, chegar no carro, lá na minha casa, e xingar meu filho, minha esposa, meus pais? Não é assim que acontece. Ele diz que de uma boca não pode ter essa ambiguidade de expressões. Não pode ter bênção e não pode ter maldição. Ele incentiva que exista o quê? Bênção. Diga assim, ele incentiva que exista bênção. Agora, vamos continuar aqui. Eu quero que você entenda 4 problemas que uma língua indisciplinada ocasiona. Primeiro problema é que alguém que tem indisciplina na sua língua é uma pessoa que fala demais. E aí, Salomão vai dizer em Provérbios 10, 19, que no muito falar, não falta o quê? As transgressões. Ele continua, mas o que modera os seus lábios é o quê? Prudente. Aquele que fecha a boca na hora certa é prudente. Mas aquele que fala muito, quanto mais eu falo, mais eu abro possibilidade de transgressão. E ainda mais quando nós estamos chateados, quando a gente está nervoso, quando alguém fechou no trânsito, quando talvez o saldo bancário é menor do que as contas a pagar, talvez quando alguém me desapontou, quando alguém fez algo que me deixou com raiva, eu tenho a tendência de quê? De abrir a boca e falar muito. E quando eu faço isso, eu vou transgredindo mais e mais. Diga assim, misericórdia, Jesus. Segundo ponto de uma língua indisciplinada: fofocas, intrigas e contendas. Veja, aquele vídeo está pronto agora aí? Aquele vídeo. Gente, às vezes a gente, só segura um pouquinho, minha querida. Às vezes a gente fala o seguinte: eu não gosto de fofoca. Olha só, essa velhinha aqui, ó. Vamos ver a velhinha aqui agora. Vamos lá. Eu tenho uma fofoca para lhe contar. A senhora gosta de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. que fofoca. Gente, às vezes é que nessa velhinha, né? Não gosto não, sou crente. Mas como é que é mesmo? Só conta um pouquinho aí para mim aí. É uma curiosidade, né? Misericórdia. Mas olha só, Provérbios 17, 14, vai dizer que com o abrir-se da represa, assim é o começo de uma contenda. Ele diz, desiste, diga assim comigo, desiste. Ele continua, pois antes que haja rixa. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ele falou sobre represa. Se você for analisar comigo, o rio Amazonas, que é o rio de onde eu vim, onde o Washington veio, a Rose, alguns parentes aqui, esse rio, ele é o rio que tem o maior volume de água doce do mundo. Ele começa nas cordilheiras dos Andes, no Peru, na região sul do Peru. E ele vai desaguar até no Oceano Atlântico aqui no Brasil. Mas quando ele começa lá nas cordilheiras dos Andes, ele começa um olhinho de água. Uma fontezinha de água. Aí aquela fontezinha vai criando volume, e se transforma num rio que a gente... Eu vi na Amazônia, eu morei lá até 22 anos de idade. Existem locais na Amazônia que você não vê do outro lado a margem, parece um mar, não é isso, Washington? É muito extenso. O que o texto salomônico diz? Olha, a fofoca, o disse-me-disse, a intriga, ele começa sorrateiramente. Começa uma coisinha que nessa velhinha aí. O que é? O que é fofoca? O que é? O que tem aí? E aí aquilo vai se tornando o quê? Vai criando volume, ao ponto de pessoas se matarem, ao ponto de pessoas saírem da igreja, ao ponto de pessoas serem demitidas. Os destroços são gigantescos. Veja Levítico 19, no telão comigo, 16, diz que não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O texto diz, olha, não anda com fofoqueiro. É fofoqueiro? Não ande com ele. Isso aqui é muito sério. Gente, porque a fofoca tem sido um instrumento para esvaziar igrejas. Nós não queremos que ninguém saia da igreja por causa de que disse-me disso. De desavença entre nós. Por exemplo, no mundo corporativo, quando uma simples fofoca,
ela cria volumes gigantescos ao ponto de prejudicar alguém, segundo a CLT, o seu artigo 474, essa pessoa vai punir sanções. Vai ser punida por sanções. Vai ser advertência verbal, advertência por escrita, vai ser tirada férias de 3 dias aí fora da empresa e até corre o risco de ser demitido no mundo corporativo. Observe como hoje a sociedade não aceita mais fofoca. No entanto, em contrapartida, nós temos, por exemplo, no Brasil, programas de televisão como Fofocalizando, SBT. Só fofoca. Você tem, por exemplo, A Tarde é Sua. Fofoca. Você tem Rede TV 18 horas. Fofoca. Você vê repórteres exclusivamente com fofoca. Processo, e vai, gosta de dinheiro, joga dinheiro. Porque você vê perfis de redes sociais só para falar sobre fofoca. Então, ao mesmo tempo que o artigo, por exemplo, 474 da CLT, que preserva a integridade no ambiente empresarial, você vê o mundo, você vê no Brasil 3 programas televisíveis de canal aberto com milhares de pessoas assistindo o que é fofoca. Então, de alguma forma, a fofoca ela é valorizada, isso é algo muito triste. Veja Provérbios 18, versículos 6 a 8, diz que os lábios do insensato entram na contenda. Gente, só entra em contenda quem é insensato. Misericórdia. Se você entra, você é um insensato, infelizmente, ou pelo menos está sendo. Porque, olha só, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição. Nós vimos pessoas perdendo a eleição por causa de falando besteira. Nós vemos pessoas sendo presas falando besteira. Pessoas pagando um preço altíssimo porque falou tanta besteira que ficou fora daquilo que estava trabalhando para ser um dia. Besteira. Olha só, ele vai continuar aqui. Um laço para a alma. Versículo 8. As palavras do maldizente são doce bocado que desce para o mais interior do ventre. Quer dizer, às vezes a fofoca, ela é doce. Que novidade. Vai entrando, mas quando chega lá dentro, vai ocasionar o quê? Destruição para a vida da pessoa. Vamos ver o que fala 1 Timóteo 5,13. Paulo vai dizer a seu discípulo Timóteo: além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas como ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Esse contexto aqui, Paulo está falando de algumas viúvas. Para você entender, naquele tempo as viúvas mesmo, quando ela tinha mais de 60 anos, que ela tinha sido fiel ao seu marido, que ela gerou valor agregado para a igreja, 3 pontos. A igreja sustentava aquelas viúvas. Então tinha algumas delas que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, existem aqui algumas sujeitas, algumas irmãs, que até, Paulo falou assim, ó, até usa coque. Usa coque sai comprida, Paulo disse. Algumas delas. Então essas irmãs, elas estão ociosas, não fazem nada. Essas irmãs não param de falar. Essas irmãs são intrigantes. Aí ele exorta que essas pessoas, que Timóteo, que era o pastor, fique de olho nessas irmãs, porque elas estão estragando a igreja. Irmãos, quando estou pregando isso aqui, de verdade, a gente não vive isso aqui, de verdade. Mas só para você entender que é importante a gente ter mensagens que de alguma forma vão nos gerar uma prevenção. Então nunca eu vou ser, porque eu já entendo a importância de não entrar nesse cenário aqui. Amém, queridos? Agora, quando a gente vai para Provérbios 6,19, se você for ler do 16 em diante, lá fala que Deus aborrece algumas coisas. Mas o último versículo, o 19, ele diz que a alma de Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Irmãos, pensa aqui, olha aqui para mim, por favor. Já pensou nós sermos abominados por Deus? Já pensou Deus olhar para mim como fosse aqui? Eu estou estressado contigo. Eu estou desapontado contigo. Você está pisando feio na bola. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Quer ver Deus ficar abominado comigo? É quando eu começo a semear entre os irmãos aqui. O Felipe me diz, a Andresa me diz, o Rubem me diz, o Lucas me disse, o Gabriel me disse, esse disse-me disse, deixa Deus abominado. Salmo capítulo 106, 32 e 33 diz que depois
o indignaram nas águas de Meribá. Só para você entender, essa palavra Meribá quer dizer rixa, contenda, confusão. Leia esse contexto aqui no livro do Êxodo, capítulo 17, e também Números, capítulo 20. Você vai entender melhor, ok? Mas vamos continuar. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles, o salmista está falando. Deles quem? O povo de Israel. Os hebreus, por causa deles, sucedeu que um grande mal a Moisés. Pois eles foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Pensa comigo, o sujeito, Moisés teve 3 períodos de 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro e 40 anos no deserto. 3 de 40. Pensa comigo, um sujeito libertou o povo, sofreu muito, atendeu muita gente, trabalhou muito. E diante de um estresse, diante de uma revolta, falou bravo, bateu na pedra, não só falou, bateu na pedra. Por causa disso, o salmista está falando, porque eles que ocasionaram isso, os fofoqueiros de Israel, ocasionaram isso, a Bíblia diz que ele deixou de entrar na Terra Santa. Meu Deus, o cara anda, ele ficou até no limite, subiu no monte, lá é terra, não posso chegar lá, porque diante do caos, eu não falei o que era para ter falado. Amém, gente? Segundo ponto, a segunda razão, o terceiro quadro para a gente poder, que a gente percebe que uma língua disciplinada tem. Primeiro que eu falei é falar demais, o segundo é fofocas, intrigas, contendas. Terceiro, é quem fala muito está sujeito a mentiras. E aí, quando eu vou para a Bíblia, quem que é o pai da mentira? O diabo. João 8,44 diz que o diabo ele é o pai da mentira. Apocalipse 21:8, a parte B vai dizer que e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o que, gente? O lago de fogo com enxofre, a saber, a segunda morte. Então, eu tenho que ter uma disciplina na minha língua para não falar mentiras. Porque quando eu começo a mentir, a Bíblia diz que eu estou demonstrando que eu não sou filho de Deus, e sim filho do diabo. E que se eu sou filho do diabo, o lugar que me cabe não é o céu, não é o paraíso, e sim o inferno. Isso aqui é muito sério. Veja Provérbios 12:22, diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quando eu minto para alguém, aqui eu quero abrir um parênteses, vendedor, eu sou vendedor também. Cuidado para não mentir. A pessoa pergunta algo para você, se você sabe que não é, seja sincero. Perca a venda, mas não perca a salvação, meu irmão. Verdade. Não perca a sua salvação por causa de besteira. Então a Bíblia diz que os lábios do mentiroso são abomináveis, mas que aquele que fala de maneira fiel, Deus fica prazeroso. Já pensou, você parece que perdeu algo aqui na terra, mas Deus fala, filho, não se preocupa não, estou feliz contigo, vai dar tudo certo, parabéns filho, porque você falou a verdade. Isso aqui é muito lindo, gente. Para a gente finalizar, eu quero falar com você sobre o quarto desajuste que uma pessoa que tem uma língua disciplinada tem. Essa pessoa, ela se precipita muito naquilo que ela fala. E aqui eu quero deixar um texto para você, Provérbios capítulo 29, versículo 20, vai dizer, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Ele continua, mais esperança há para o insensato do que para ele. Meu Deus. Gente, vamos começar a interpretação de trás para frente. Olha só, um sujeito insensato, ele está perdido, ok? Ele está sem rumo, ele está sem norte, ele está sem Deus muitas vezes, ele está sem perspectiva, está sem direção. Mas o texto diz que se alguém se precipita, há mais esperança, há mais futuro num sujeito que é insensato do que alguém que é precipitado. Se eu perguntasse aqui para quem já se precipitou na vida, todos nós levantaríamos a mão. Eu. Quantas vezes a gente se precipitou? Quantas vezes? Compramos coisa fora do horário.
Talvez começamos a namorar alguém que não era para ser naquela pessoa que a gente está namorando. Ou casamos com alguém, casamos que não era para ter casado, talvez. Ou mudamos de cidade, ou mudamos de emprego. Ou, enfim, fizemos tantas escolhas por causa de quê? De precipitação. Mas ele diz que o insensato há mais esperança. Então, deixa eu falar algo para você, que a língua solta, gente, é um laço para os pés, é uma armadilha para a alma. Até o tolo, o texto vai dizer, o Salomão vai dizer em algum outro momento, que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. Isso aqui é muito forte. Então, deixa eu falar algo aqui para você. Você que é pai, você que é mãe, não prometa algo por seu filho que você não pode cumprir. Se prometeu, só se for, claro, só se for, se tiverem desdobramentos que não estavam no script do seu projeto de vida. Se você prometer algo, se você puder, se esforce para você cumprir aquilo que você prometeu. Porque muitas vezes os pais se precipitam. Eles falam, se você fizer, eu vou te dar aquilo. Aí a criança faz, e agora? Tem que dar. Quem está comigo aqui? Amém? Veja no telão, eu gostei dessa frase, que o silêncio é um mestre mais douto do que o palavrório irrefletido. Diga assim, o silêncio é um mestre mais douto do que o palavrório irrefletido. Muitas vezes é melhor ficar calado. É melhor ficar o quê, ó? Do que você falar algo de maneira irrefletida. Isso vai ter muitos desdobramentos ruins. Então, uma pessoa irrefletida, no falar, meus irmãos, ele cria muito encrenca onde ele chega, ele causa constrangimento, ele causa tumulto em sua volta. Porque ele fala, pensa comigo, um empresário, um pastor, um político, que fala besteira demais, quem está à sua volta fica sem saber o que fazer. Eu vejo alguns presidentes, alguns políticos falando tanta besteira, que depois os assessores têm que tentar apaziguar. Vamos lá, é pago para aquilo aí, vamos tentar apaziguar a besteira que o sujeito falou. Então isso ocasiona o quê? Muitas complicações. Eu quero terminar falando para você que uma pessoa precipitada no falar, ela se intromete onde ela não foi chamada. Uma pessoa precipitada, ela dá os seus ensandecidos palpites onde não foi chamada. Pessoas precipitadas, elas cavam abismos onde elas tinham que construir pontes. Elas tinham que deixar tudo legal, a comunicação, os relacionamentos ajustados, construir pontes, construir conexões. Elas falam tantas besteiras que elas racham, elas criam rupturas no tecido social. Pessoas precipitadas no falar, elas carregam veneno debaixo da língua. Então, meus irmãos, as nossas palavras, elas são como se fosse fogo. Elas produzem morte, ou então elas podem produzir vida. Eu quero dizer para você que, no dia do juízo, como a gente leu, o primeiro texto que a gente leu aqui de Mateus, Mateus 12, nós vamos dar conta de todas as palavras frívolas que nós falamos. Então, eu quero que você saia desse culto aqui hoje. Não, por favor, não saia daqui com esse intento de que eu estou sendo duro com você, não sou eu. Eu estou pregando para mim também. Mas eu estou alertando o seu coração para que você tenha cuidado com aquilo que você fala. Talvez o seu filho está hoje onde ele está, porque você é culpado ou culpada. Porque você, ao invés de abençoar, você amaldiçoou. Talvez você está vivendo situações financeiras difíceis, porque você sempre diz, eu não tenho dinheiro. Eu estou brefado, eu estou quebrado. Você fica falando isso, enchendo dessas porcarias. E você começa a vivenciar isso aí. Então, olha só. Nós precisamos usar nossas palavras para abençoar e não maldizer. Para edificar a vida alheia e não para denegri-la. Para promover o bem e não o mal. Para espalhar boas notícias e não más notícias. Quero terminar lendo dois textos que não estão no telão. Quero que você abra sua Bíblia comigo agora, por favor. Ou então você pode ligar o seu celular, ligar o aplicativo, o seu app. Ou então você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios 4, vamos estar lendo o versículo 29. Eu vou ler dois versículos para a gente poder concluir o nosso entendimento hoje.
Efésios capítulo 4, 29. Isso aqui é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, uma das igrejas do Apocalipse, capítulo 2, ok? Essa igreja aqui, Efésios 4, 29. Ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para o que, gente? Diga assim comigo: edificação. Conforme a necessidade. Diga assim: conforme a necessidade. E que transmita graça. Ele proíbe qualquer palavra torpe, ou seja, qualquer palavra, pode ser palavrões, pode ser expressões que desanimam a pessoa, que maculam a alma da pessoa, pode ser palavras que de alguma forma rebaixam o sujeito. Isso é palavra torpe, tudo isso aí é torpe. Não fale isso para ninguém. Irmãos, quando você vê uma pessoa que tem um abdômen que nem o meu, dividido, isso aqui foi muito investimento, irmão. Mas a gente pode falar para a pessoa assim: barrigudo, careca, perna fina, não sei o que. Irmãos, isso aí é antibíblico. Isso denegra a pessoa. Deixa eu falar aqui para você, maridos e esposas. Muitas vezes inclusive, não está na melhor fase da vida, talvez. Mas não olhe para o seu cônjuge falando: está barriguda, está com o cabelo assanhado, está não sei o quê. Não faça isso, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não posso falar a palavra torpe. Aquilo que eu falar, eu estou pregando para mim. É para mim isso aqui. Aquilo que eu falar tem que edificar. O que é edificação? Gerar valor agregado, abençoar, enriquecer, motivar, entusiasmar, gerar alegria no coração do sujeito. E aí aquilo que quando eu edifico, eu só vou falar palavras que são necessárias. Eu só vou falar palavras que vão transmitir graça. O que é graça? O cara esteve comigo, veio com a cabeça baixa, cheio de problema, ele sai da minha reunião comigo. Aleluia, eu estou animado, essa vida com Jesus é maravilhosa, pode vir problema, eu estou animado, aleluia. Porque eu transmiti graça para ele, eu transmiti fé, eu transmiti otimismo, eu transmiti Jesus que está comigo aí, amém? Diga assim: eu transmito graça. Então cuidado para não falar, não criticar as pessoas. Cuidado, a gente tem que ter esse cuidado aqui. Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 26, é o último texto de hoje. Vou ler para vocês aqui na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ele vai dizer que alguém está pensando que é religioso. Eu vou usar as palavras de Tiago aqui. Alguém está dizendo que é crente aqui? Os protestantes? Ele vai falar aqui, ó: se não souber controlar sua língua... toma. Quem diz o cearense? Toma. Se não souber controlar sua língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Oh, Jesus. Texto aqui de Tiago. Alguém é crente aqui? Aí ele fala: cheio de crente, crente, aleluia. Aí ele diz: então vem cá, vamos conversar aqui. Abaixa aqui, ele fala. Ele diz: olha, se você não controlar a sua língua, é vã a sua religião. Se você não controlar a sua língua, você ama tanto a paz church. Quem ama a paz church aí? É vã esse meu amor pela igreja que Deus nos deu, se nós não controlamos a nossa língua. E ele fala que você está se enganando, cara. Você está pisando na bola contigo mesmo. Porque não é só vir à igreja, não é só amar a igreja, não é só dizer que é crente, é ter controle com aquilo que sai da minha boca. Fique em pé agora, por favor. Eu quero orar com você e eu vou pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos uma igreja que só vamos liberar palavras de bênção. Amém, gente? Diga assim: eu só libero palavras de bênção. Só sai da minha boca vitória.
Mas talvez o Espírito Santo talvez incomodou alguns de nós aqui hoje. E o nosso compromisso é pregar a sã doutrina. E como eu falei há pouco, quando a gente prega, nós estamos também pregando para nós mesmos. E eu quero que você faça uma reflexão agora. Deus, será se realmente esse membro tão precioso que é a língua que o Senhor me deu, será se eu estou realmente tendo cuidado de usá-la só para poder edificar, para poder gerar valor agregado, para poder trazer bênçãos, enriquecimento espiritual para as pessoas? Ou muitas vezes aquilo que eu falo causa morte na alma das pessoas? Nossos cultos nunca é para condenar ninguém, a gente não conhece ninguém, mas sempre é para a gente olhar para a Bíblia como um espelho e dizer: Deus, eu quero olhar para a Bíblia e refletir a minha imagem nela, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos perdoa, porque muitas vezes nós sabemos da Tua palavra e nós, assim mesmo, decidimos fazer o contrário, Jesus. Nós entendemos que as nossas palavras devem transmitir doçura, transmitir um paladar abençoador, uma experiência de vida para as pessoas, e não absinto, não amargoso, que traz destruição para a alma das pessoas. Nós pedimos que nos ajude como igreja, nessa noite, a entender que as nossas palavras são instrumentos que decretam bênção, que viram chaves, que mudam situações, Senhor. Em nome de Jesus.